Graça e paz, queridos, sejam todos bem-vindos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom ter você aqui conosco. Hoje nós estamos iniciando a nossa série de lives, onde estaremos recordando a direção que recebemos da parte do Senhor para as nossas vidas como igreja. Sejam todos bem-vindos, Pastor Francisco, Tiago, Magal, Bia, Maria Helena, Cíntia, Aline, aleluia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu tenho certeza, nossa irmã Eliette, seja bem-vinda. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Gilberto também está conosco, seja bem-vindo, Gilberto. Maiara, um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar tremendamente ao seu coração. Daqui a pouquinho o pastor Paulo estará entrando aqui conosco. É isso aí, Tiago. Pastor Albânia aí, olha, vocês conseguiram convencê-la. E ela agora é a nova mais adepta do Insta. Mateus, seja bem-vindo, filho. Cleidinha. Aleluia. Que bênção do Senhor. Que bênção do Senhor. Adriana. Glória a Deus. Olha ela aí, olha. Meu pastor. Pastor Paulo já está aí conosco. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá. Vamos. Aleluia. Olá, Mica. Deus abençoe. Pastor Vanderlei Barbosa. Graça e paz, meu pastor. Agora, estamos juntos. É isso aí, que maravilha, que bênção, meu pastor. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, né? Melhorei, estava com a pressão alta devido a alguns problemas, mas graças a Deus, hoje eu estou me sentindo bem, pastor, 100%. 100% curado, 100% sarado em Cristo Jesus. Aleluia. Que bênção, meu pastor. Olha, é uma alegria poder estarmos juntos aqui nesse momento. E como eu compartilhava alguns segundos atrás, recordando aquilo que o Senhor, pelo seu Espírito, já soprou sobre as nossas vidas como igreja, né? E nesses últimos dias, meditando na palavra do Senhor, em Lamentações, capítulo 3, verso 21, um texto que conhecemos muito, quando a palavra do Senhor diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então o Espírito começou a falar ao meu coração, dizendo assim que muitas vezes nós temos a tendência em confundir esperança com expectativas. A gente bem sabe que expectativas, elas podem ou não ser supridas. Se elas forem supridas, elas farão um bem tremendo para a nossa vida. Mas se porventura elas não forem supridas, isso pode trazer algum mal sobre nós, né? Em contrapartida, a esperança, por sua vez, ela é certeza. É isso que declara a palavra do Senhor, né? Acerca da esperança. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo ele diz assim: a esperança, ela não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que já nos foi dado. Ou seja, o que a palavra de Deus declara para nós é que a esperança, ela não é uma expectativa futura, mas ela é uma realidade presente. A palavra diz assim: o amor de Deus já foi derramado em nosso coração pela presença do seu Espírito. Então, assim, trazer à memória o que nos traz esperança não se trata de gerar expectativas por aquilo que pode vir a acontecer. E talvez seja isso que mais tem nos acometido nesses dias, né? Expectativas por aquilo que possa vir. Mas trazer à memória o que nos traz esperança é descansar naquilo que já nos foi feito. O Espírito de Deus, ele habita em nós.
ele já foi derramado em nossas vidas. O amor de Deus é uma realidade em nossas vidas. Então, dito isso, é nesse sentido que a gente quer aqui recordar a nossa semana DIP, né? A nossa semana de direção profética. E eu lembro bem, né? Você foi um instrumento de Deus para as nossas vidas, e aquela palavra no primeiro dia desse ano, né? Ser, fazer e permanecer, né? Aquilo foi uma palavra de Deus que veio realmente como direção, nós cremos, para as nossas vidas. Eu acredito que o nosso grande problema é que muitas vezes nós temos a tendência a viver o momento e não perceber que, de fato, aquilo se trata de uma direção para a nossa vida. E eu sei que você tem muito a compartilhar a respeito disso. Mas antes da gente entrar propriamente naquilo que você vai estar compartilhando, meu pastor, vendo algumas anotações no dia de hoje, eu pude perceber também que para cada dia nós fizemos um voto ao Senhor. E olha que interessante. O voto do primeiro dia foi exatamente o seguinte: não sairei de casa para buscar recursos financeiros, mas sairei para semear. E olha o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? É um tempo onde as necessidades elas são emergentes, né? E a busca por recursos é uma realidade quase na maioria absoluta das pessoas. Mas nós fizemos um voto ao Senhor como igreja. Declaramos que não sairemos para buscar, mas sairemos para semear. E recordar isso num tempo como esse é fundamental para a nossa vida, porque o Senhor de fato deseja que nós possamos fazer. Então a gente vai orar nesse momento, e eu quero fazer aqui, juntamente com toda a igreja que está conosco, nos acompanhando, uma renovação desse voto. E eu quero declarar que você pode sim ser um instrumento de bênção, você pode sim semear, e nós votamos isso, nós vamos, né, renovar esse voto, e eu tenho certeza que o Senhor colocará em nossas mãos, né, a semente necessária para que a gente possa semear. E então nós vamos lhe ouvir, você tem muito a compartilhar conosco aqui nessa noite. Aleluia, vamos orar? Vamos orar. Pai amado, querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor separou esse tempo para trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E nós bendizemos ao Senhor pela vida do teu filho, pastor Paulo, que naquele primeiro dia do ano foi voz profética em nossas vidas. E hoje, Senhor, nós queremos recordar aquilo que através do teu filho o Senhor nos falou, e nós queremos então renovar, Pai, o compromisso assumido com o Senhor naquele primeiro dia do ano. E diante disso, nós queremos mais uma vez declarar, como igreja do Senhor, como igreja Ebenezer, que nós não sairemos, Senhor Deus, da nossa casa atrás de recursos, mas nós sairemos para semear, porque nós confiamos na tua palavra que diz que aquele que semeia colhe. Então nós cremos, Pai, que foi direção do Senhor para as nossas vidas essa palavra. E mesmo no tempo de escassez, mesmo no tempo de dificuldade, nós declaramos a partir desse momento, Senhor, que nós renovamos esse voto para a glória e o louvor do nome do Senhor. Nós oramos assim, nos dirija em nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo, quando a gente se vê, né, nessa polaridade entre esperança e expectativa, eu acredito que tudo que a gente precisa é de direção. Nós não somos guiados por circunstâncias, mas nós somos guiados por uma voz, a voz do Senhor. E no primeiro dia do ano você foi essa voz de Deus nas nossas vidas, declarando que nós somos chamados para ser, para fazer e para permanecer. Então tá com o Senhor, meu pastor. Amém, meu pastor. Quando o Senhor me convidou, né, para o primeiro dia, eu fiquei naquela expectativa, né? O primeiro dia é desafiador. Mas aí o Espírito Santo colocou em meu coração justamente esses três verbos: ser, fazer e permanecer. E eu pude ver, pastor, que se prega muito vitória, né, curas, sinais, maravilhas,
há uma corrida muito grande para as igrejas quererem fazer para Deus, mas Deus nunca pediu para nós fazermos, né? O fazer é uma consequência do ser. Pastor Vanderlei, Estou aqui, meu pastor. tá ouvindo direitinho? Agora sim. Desculpa, foi porque minha irmã ligou, me perdoe. Tranquilo, vamos lá. O senhor tá bem baixinho, viu? Eu estou lhe ouvindo bem. Eu lhe ouço bem. E agora eu tô lhe ouvindo bem baixinho. Mas vamos lá. Pode falar que eu lhe ouço bem. Eu acho que todos podem lhe ouvir bem. Agora eu tô com dificuldade de lhe ouvir. Mas, já que o senhor está me ouvindo bem, aí eu vi que estava faltando esse tema, pastor, santidade, né? E é isso que parou o som do pastor. Qual pastor parou o som? Isso. Tá ok? Parou, Estão meu som ouvindo? tá bom, irmãos? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo, né? Vamos. Então, meu pastor, eu vi que faltava o tema santidade. Eu prego em muitos púlpitos e o tema santidade parece que ficou em segundo plano, mas a Bíblia, o texto que me estribou, ele diz, né, lá no livro de Coríntios, mas o Espírito Santo colocou outro tema aqui no meu coração, pastor, que diz o seguinte, lá no livro de 1 Pedro, no capítulo de número 1, diz assim, verso 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo também na vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E aqui vem uma Aleluia. palavra profética para a igreja. Deus chamou a igreja para ser, mas ser o quê? Santa. A santidade, pastor, tem que estribar a nossa maneira de ser, pensar e agir. Só falando da etimologia de santidade, a santidade faz parte do caráter de Deus. Santidade é você romper com modus operandi ímpio, né? E passar a servir, adorar e amar o Senhor de todo o coração, sendo pautado o seu modelo de viver, seu estilo de vida, ser um sistema separado de tudo que é do mundo, de tudo que é ímpio, de tudo que é carnal. Deus veio buscar, meu pastor, uma igreja santa, porque hoje se preocupa muito em ter uma igreja que cresce. Ele não veio buscar uma igreja que cresce, ele não veio buscar uma igreja triunfante, ele não vem buscar uma igreja próspera, ele vem buscar uma igreja que é santa. Então, o primeiro convite, pastor, que eu entendi naquele dia, é que nós possamos entender que ser santo é a expressão da salvação, não é verdade? A santidade é a parte visível da salvação. Porque sem ela, sem santidade, as pessoas não vão ver a Deus e nem nós vamos ver a Deus. Porque é um critério, meu pastor, ser santo. Santidade tem que ser pregado, santidade tem que ser vivido, santidade tem que fazer parte do púlpito e do estilo de vida das pessoas, meu pastor. É verdade. E é interessante, né? De fato, essa é uma palavra de direção para a nossa vida. Nós fomos chamados para ser santos, né? E o Senhor não abre mão disso, né? Então, pandemia alguma, né, vai aniquilar aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja. Então, nós fomos chamados para ser santo. E é interessante que você falou a respeito de que muitas vezes nós olhamos os resultados, né? E quando nós deveríamos olhar mais para a essência.
E os resultados serão a consequência, né? Mas eu lembro bem que você falou uma palavra, né, que mexeu comigo, né? Porque você disse assim: a igreja, ela não crescerá por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. E olha que coisa interessante, pastor. Nós vivemos um tempo hoje em que nós não estamos podendo fazer muitas coisas, não é verdade? Mas se formos, né, aquilo que fomos chamados para ser, certamente, né, haverá uma consequência de crescimento. O que é que o senhor tinha a dizer a respeito disso? E um detalhe que todo mundo fala agora, pastor, em meio a essa pandemia, e agora, como é que a igreja vai crescer? Se a gente não pode estar frequentando o culto, se a gente não pode estar fazendo. Mas Jesus não quer uma igreja que faz, ele quer uma igreja que é. Então, é um momento, pastor, santidade não tem a ver com fazer ou estar em culto. Santidade é um estilo de vida. Então, a igreja tem que crescer para dentro. E Deus parou tudo, pastor, para acabar a igreja de programa, a igreja de evento, a igreja que faz, a igreja que se reúne, para santificar uma igreja que é. Louvado seja Deus. Hoje, pastor, essa pandemia é um convite não para a igreja fazer, mas é para a igreja ser. É um convite de nós sermos igreja. E ser igreja é ser santo, independente do culto no templo, se tem culto no templo, se o templo está fechado, se as programações e eventos estão paradas, entendeu? É o que a igreja faz. E o que a igreja é independe de pandemia. Eu sou santo na minha casa, eu sou santo na minha maneira de viver, eu sou santo quando eu não me inscrevo, pastor, para ganhar o benefício do governo quando eu tenho condição. Eu sou santo quando o meu quarto, meu nível de relacionamento com Deus está lá em cima. Eu sou santo quando a leitura devocional independe da liturgia, onde tem aplauso e pessoas estão vendo. Eu sou santo para Ele. É no privado, é no secreto. Santidade nunca vai ser performance. Santidade nunca vai ser programa. Santidade é você fazer amor com Cristo no secreto. Por isso que santidade é caráter, porque caráter, pastor, é o invisível. É o que você é no escuro. Então, isso, para mim, entenda, em meio à pandemia, os verdadeiros santos se santificam mais. O sujo, suja-se mais. É verdade. Você disse uma coisa interessante, você disse assim, que a santidade, ela é a parte visível da tua salvação, né? Interessante que esses dias, ele tem revelado muitas coisas, né? E a gente pode dizer assim, que a ausência de santidade, portanto, ela pode estar revelando aquilo que aparentava ser uma realidade da salvação, no entanto, não é. Né? E é o que a gente tem visto nos nossos dias, né? E isso aí corrobora com a sua palavra quando diz: aquele que é santo se santifique mais, aquele que é sujo se suje ainda mais. Perfeito. E detalhe, pastor, eu falei uma frase, não sei se o senhor se lembra, que diz assim, né, que o pior fracasso é ter sucesso sem ter uma vida de santidade. Então, muitos ministérios, o instrumento que vai abalizar o sucesso é o crescimento numérico, é o crescimento patrimonial, né? É o número de cadeiras ou de membros que tem a sua igreja, ou de relevância que o teu ministério tem na sociedade, mas isso necessariamente não significa ter sucesso no reino, porque sucesso no reino é você ter uma igreja pura, santa, sem ruga, sem mácula. Isso é um ministério de sucesso. Porque Deus reprova as pessoas não é por aquilo que elas fazem, é por aquilo que elas são. É verdade. É interessante, meu pastor, porque, olha, se qualquer pessoa perguntasse para mim ou para você, vocês desejam ser uma igreja emergente, uma igreja que faz a diferença na cidade, uma igreja que é luz para as nações, certamente que a nossa resposta é sim, certamente, né? Nós queremos crescer, nós queremos impactar, né, o lugar onde nós estamos, nós queremos ser luz em meio às trevas, mas essa palavra que você colocou,
ela é muito interessante, né? Porque parece que, de alguma forma, nós não entendemos muito bem aquilo que o Senhor Jesus Cristo revelou na sua palavra e nós balizamos o nosso sucesso por aquilo que fazemos. E é interessante que a Bíblia diz para nós que, naquele grande dia, alguns vão dizer assim: Senhor, em teu nome nós fizemos. Expulsamos demônios, fizemos milagres, e o Senhor olhará para eles e dirá assim: eu não conheço vocês. Né? Exatamente como você colocou aqui, não é por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. Porque a gente pode, aos olhos dos homens, né, ter grande sucesso, mas aos olhos do Senhor, nós podemos estar sendo reprovados, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que somos. E esse é um grande desafio para os nossos dias hoje, não é verdade, meu pastor? É verdade. E detalhe, pastor, a santidade, ela é uma coisa que eu sempre, quando eu estava pregando, eu sempre questionei, pastor. O que é uma pessoa santa? Eu até coloquei, não sei se o senhor se lembra, que quanto mais santo a pessoa é, mais consciência do pecado ela tem. Ao passo que quanto mais religioso ela é, mais santa ela pensa que é. É justamente, pastor, a consciência de pecado, a consciência, sabe, de que você é incapaz, pelos seus méritos, de agradar a Deus, que identifica uma pessoa que vive em santidade. Porque a religiosidade, pastor, ela é a antítese da santidade. Porque a religiosidade faz você pensar que é santo. E uma pessoa que pensa que é santo, dificilmente ela vai se santificar, dificilmente ela vai se arrepender e reconhecer. Pelo contrário, enquanto mais santo, mais consciente do pecado. Enquanto mais religioso, menos consciente de pecado a pessoa é. Então, eu queria corroborar, pastor, salientando para as pessoas, a fazer um exame de si mesmo agora. Entendeu? É um tempo de nós crescermos para dentro, pastor, de meditação. Como vai o meu cristianismo? Eu sou um religioso ou eu sou alguém que vive um estilo de vida de santidade? A santidade tem sido perseguido pelo meu modelo de vida. Se Jesus voltar agora, pastor, e eu creio que ele pode voltar a qualquer momento, só vai subir, irmãos. Só entra no céu. Não é aquele que pensa que é santo, é aquele que é santo. Eu acho que a gente tem que começar a colocar os verbos no local certo, pastor. Primeiro tem que ser, depois fazer, depois permanecer. Mas eu quero dar ênfase, irmãos, sede santo. É verdade. Até porque a gente entende que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, se de fato eu não for, né, aquilo que eu farei, na verdade, é consequência daquilo que eu sou. Então, se eu não sou santo, se eu não sou separado, certamente as minhas obras elas vão acompanhar a minha natureza, né? E eu só permaneço sobre aquilo que eu estou firmado, né? E é interessante porque quando você compartilhava conosco a respeito desse chamado do Senhor para as nossas vidas, em ser, fazer, né, e semear, você compartilhou conosco sobre três etapas ou três processos, né, que acompanham esse chamado de Deus para a nossa vida, né? Que foram eles: a regeneração, a justificação e a santificação. E é interessante que a gente vive um tempo hoje onde esses aspectos que são assim tão fundamentais, parece que eles estão passando desapercebidos, né, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente vai pensar um pouco aqui sobre eles, né, por partes, começando aí pela regeneração, e você colocou uma mudança de natureza, é a essência pecaminosa sendo transformada por Cristo. Perfeito, meu pastor. Só quero dizer o seguinte: no processo de santificação, você tem que passar por 4 áreas específicas: regeneração, certo? Justificação, santificação e glorificação.
E eu quero explicar esse processo para você. A regeneração ela vai me libertar da condenação do pecado. Só que a santificação, pastor, me liberta do poder do pecado. E a justificação me liberta da influência do pecado. E a glorificação é a libertação total do pecado. Louvado seja Deus. Então, quando você se fica, né, no processo que o Espírito Santo convence o homem da justiça, do juízo do pecado, você é regenerado. Ele liberta da condenação do pecado. Agora, pastor, se você não viver uma vida de santidade, você não pode vencer o poder do pecado. Por isso, pastor, que a santificação é a celebração da vitória do poder do pecado na minha alma, porque meu espírito foi recriado, meu espírito foi liberto, mas a minha alma, ela precisa do processo de santificação para que ela tenha se livre do poder do pecado nela. Então, pastor, por isso que você vê muitas pessoas, pastor, fracassadas, com a vida débil, com cristianismo de aparência, medíocre, sabe? De performance, de querer fazer para Deus, sem ser para Deus, porque não entendeu que a chave da vitória do poder do pecado é a santificação contínua, vivida, praticada, não é? Não é teoria, é prática, não é conceito, é estilo de vida. Não se prega a santidade, se vive. É viver, pastor. É uma vida totalmente separada. Eu quero dar só uma pincelada aqui que o senhor me permite. A santidade é a ruptura total de padrões ímpios de comportamento. O grande problema hoje, pastor, que esse padrão de comportamento tem entrado dentro da noiva do Cordeiro. Métodos carnais sempre vai atrair pessoas carnais. Você não deve adequar o evangelho para o mundo, não. É justamente por ser diferente do mundo, pastor, que a gente vai atrair o mundo através do nosso estilo de vida. Tem que ser separado, irmãos. Separado. Isso nós vemos de Gênesis a Apocalipse. E eu quero dar ênfase, meu pastor. Jesus vem buscar uma igreja, não que seja triunfante, não que seja rica, próspera, numérica. O padrão, irmãos, é ele buscar uma noiva com vestes brancas, com a conduta ilibada, com caráter aprovado, uma igreja separada do mundo, meu pastor. Aleluia. É verdade, meu pastor. Quando você declarava que nós fomos chamados para ser, né? E é impossível ser sem passar por esses processos que você aqui mencionou, né? Como o da regeneração, né? Que fala sobre essa mudança de natureza, né? A palavra nos ensina que o pecado ele trouxe essa corrupção para o mundo foi corrompido, né, pelo pecado, e essa essência pecaminosa ela precisa ser transformada. Então, é por isso que você disse muito bem, nós fomos chamados para ser, porque é impossível fazer sem ser, e é necessário ser justificado diante de Deus, ou seja, ser tornado justo, né, diante de Deus. E é interessante que essa é uma obra puramente divina, né? A palavra diz para nós, né, não vem de obras, né? Mais uma vez a palavra está falando para nós, não se trata de fazer, né? O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, vocês não foram salvos pelas boas obras, mas vocês foram salvos para as boas obras. Então as nossas boas obras, ou o nosso fazer, nada mais é do que uma consequência daquilo que somos, né? É interessante a gente observar isso. Então, olha, é impossível, de fato, fazermos para o Senhor sem antes sermos para o Senhor, né? Então, essa palavra é uma palavra de direção para os nossos dias. Porque tem um detalhe, meu pastor.
muitos, meu pastor, fazem sem ser. E Mateus capítulo 7 nos adverte sobre isso. Senhor, em teu nome eu fiz, eu curei, eu libertei, eu fiz sinais, eu fiz maravilhas. Eles achavam que o fazer, que vai trazer performance, que vai trazer aplausos, que vai trazer reconhecimento, né? Que vai fazer com que as pessoas te admirem ou te sigam, o fazer em nome de Deus não te aprova para entrar no reino de Deus. Isso mesmo. Se você primeiro não, como o Senhor tem colocado, pastor, e como o Espírito Santo colocou nesse dia, se primeiro você não é, entendeu? Quando você é, o que você faz é aprovado. Agora, quando você não é, o que você faz é reprovado, meu pastor. É interessante essa sua colocação, porque se a gente observar, as obras das quais foram declaradas lá em Mateus 7 são obras mais do que dignas. Expulsar demônios, né? Curar enfermos, né? Ou seja, fazer o reino de Deus acontecer. No entanto, né, como o senhor bem colocou, né, isso nada é se antes nós não formos. Então, olha que desafio tremendo nós temos para os nossos dias, que de fato é ser. Nós fomos chamados para ser. Sim, também para fazer, também para permanecer. Mas como o senhor bem colocou, a ordem ela é progressiva, né? Exato. A gente só pode fazer e permanecer se primeiro nós formos. E é interessante porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele vai dizer assim: como, pois, viveremos para o pecado, uma vez que já morremos para ele? Né? E é interessante que a gente vai perceber que é como se essa não fosse uma realidade vivenciada pela maioria de nós. É como aquela palavra que você colocou. O pior fracasso é você ter sucesso sem ter uma vida santa. Então, parece que a gente busca muito hoje, eu falo de um modo geral, né? A gente busca muito ter sucesso, né? Quando talvez nós deveríamos buscar ser sucesso. Vamos tentar colocar isso assim, né? Exato. Ser sucesso. Porque a partir daí, sim, aquilo que eu faço seria aprovado e aceito diante do Senhor. Perfeito. E é uma coisa... Normalmente, o que nos reprova, pastor, não é o que nós fazemos para Deus. É o que o que você é em Deus. Então, Deus pode reprovar uma boa oferta porque você não é, por causa da tua essência, por causa da santidade. Porque antes de Deus aceitar a oferta, ele tem que aceitar o ofertante. Antes dele aceitar a adoração, ele tem que aceitar o adorador. Antes dele aceitar o teu louvor, ele tem que aceitar quem está louvando. Então, se você prestar atenção, não é? O que te reprova é o que você é, não é o que você faz. Agora, quando você é, o que você faz vem como incenso agradável a Deus. Deus se alegra da oferta do justo. Deus se alegra da oração da noiva santa. Deus se compraz com o teu estilo de vida. Por isso ele diz: misericórdia quero e não sacrifício. Melhor é obedecer. Obedecer tem a ver com o quê, meu pastor? Com o que você é. Deus está dizendo claro para mim: o que você é para mim é suficiente. Então, se você tem caráter, se você ama o órfão, a viúva e o necessitado, se você crucifica o teu eu, se você renuncia às suas vontades, se você não se deixa moldar pelo padrão do mundo, se os teus conceitos de éticas e valores está estribado na palavra, aí entra o verbo permanecer, pastor. Permanecer em quê? Em quê? Permanecer em Cristo, permanecer no que a Bíblia diz, permanecer, pastor, com a palavra, entendeu? Não abrir mão de valores e princípios inegociáveis. Quem permanece não negocia valores. Quem permanece não negocia ministério. Quem permanece
não negocia a sua fé. É verdade, meu pastor. Você colocou para nós, de fato é uma verdade, a palavra revela isso, que de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre quis um povo santo, né? E uma das conceituações de ser santo é ser separado, né? Então, como é que você vê esse desafio hoje, né, para os dias de hoje? Essa foi uma palavra que veio no primeiro dia do ano, quando o Senhor dizia assim para nós: eu vos tenho chamado para ser, né? E a palavra dizia: uma vez que vocês são, né, vocês farão e vocês permanecerão, né? E é interessante porque talvez um dos maiores medos que possam ter acometido, estar acometendo a muitos nesse tempo de hoje será que eles vão permanecer? Né? Exato. Será que de fato eles vão continuar? E aí a gente entende, é claro, que faz parte do processo do cuidado, de estarmos juntos, né? De oferecermos o auxílio necessário. Mas a palavra de Deus, ela diz para nós que se de fato nós formos aquilo que ele nos chamou para ser, independente do momento que a gente possa viver, nós vamos permanecer. Então, como é que você vê, meu pastor, essa questão da permanência, né? Num tempo como esse de isolamento, de separação, de cada um na sua casa, esse distanciamento, o não ajuntamento, como é que você vê tudo isso aí nesses dias? Tá certo. Eu vou responder a sua pergunta. Agora, me permita eu retroceder um pouquinho. Nós À temos vontade. que permanecer com a Bíblia. Hoje, pastor, púlpitos são transformados em palco, cantores em artistas. Se prega mais mensagem de autoajuda do que ajuda do alto. Se prega mais palavras de motivação do que de revelação. Então, o que é que acontece? Em meio à crise, as teologias, pastor, que não é pautada em permanecer na palavra, se desfinha, se desfaz. Não há robustez. Neste momento de crise, pastor, quem não permanecer com a palavra vai definhar. Quem não permanecer com a palavra não vai suportar. Agora, pastor, quem prega a palavra, vive a palavra, sabe? Usa a palavra, alimenta com a palavra. Nesses tempos de crise, pastor, se cumpre o que a Bíblia diz. Bem-aventurado aqueles que ouvem as minhas palavras e a pratica. Compará-lo-ei um homem que edifica sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam os rios e sopraram com grande força e deram com ímpeto. E a casa não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Quem permanece, pastor, na palavra, nos tempos de pandemia, está seguro. Agora, quem, pastor, não permaneceu na palavra, mas em eventos, doutrinas, shows, motivação, palavra em autoajuda, vai cair, está caindo o vento, tá vindo os rios, está vindo a tempestade e grande, pastor, vai ser a ruína. Porque se não permanecer com a palavra, não suporta as intempéries da vida, meu pastor. É verdade. É verdade, meu pastor. É muito interessante essa sua palavra. De fato, como a gente falava, né? Nós precisamos, como pastores, como líderes, oferecer todo o cuidado necessário, oferecer tudo aquilo que de fato estiver à nossa disposição, ao nosso alcance, para abençoar, para alimentar, né, as nossas ovelhas. Mas entendendo que nós não podemos jamais servir de muleta para cada uma delas, né? Porque vai haver momentos em que nós também vamos faltar. O único que de fato não falta é o nosso supremo pastor, como diz a palavra do Senhor, né? É interessante que nesses dias, né? Por exemplo, eu, você, né? Sua esposa e a minha esposa, todos nós ficamos enfermos, né? E é bem interessante isso, porque os pastores da igreja, né, ficaram em isolamento, né? E se de fato não houvesse essa permanência no Senhor, como é que seria? O que seria da igreja Ebenezer, meu pastor? Meu Deus do céu. Meu pai. Não teria como. Seria impossível.
Entendeu? E olhe que eu e sua esposa fazemos parte, né, do quadro de risco, né? Mas entendemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra sustenta, a palavra alimenta, a palavra fortalece. A palavra é a última palavra em nossa vida. E estamos aqui vivos, porque permanecemos na palavra. Todavia, meu pastor, eu queria falar sobre mais duas coisas, se o senhor me permite. À Teve uma vontade, meu parte na pastor. pregação que o Espírito Santo me levou para falar que santidade, eu me lembro, tem a ver com duas coisas. Tem a ver com pecado e tem a ver com impureza. E aí a gente vê essa ilustração bíblica e essa verdade revelada na crucificação. Porque saiu na crucificação dois elementos: água e sangue. A água purifica da impureza. O sangue purifica do pecado, irmãos. Vê que coisa linda, pastor. A Aleluia. santidade te purifica do pecado e te purifica da impureza, irmãos. É por isso, pastor, que um dos ataques da igreja, de Satanás na igreja, é fazer com que a igreja não viva em santidade. Pastor, se o diabo é estratégico, ele é intencional, ele tem intencionalidade no que faz. Ele entendeu que não é perseguir a igreja, porque se perseguir a gente cresce mais. É igual gema de ovo, enquanto mais bate, cresce. Agora, se ele colocar, pastor, uma pitada de mundanismo, sabe, de pecado na igreja, ele consegue seu intento, pastor. É verdade, meu pastor. É verdade. É muito bem dito isso, né? E a gente, você declarou assim também que a ausência de santidade, ela promove atrofia espiritual. E essa foi uma palavra, assim, muito poderosa, né? Fala um pouco mais sobre isso para nós. Um exemplo, você vê hoje uma geração, pastor, de radicais, né? De pastores emergentes, né? De pastores com calça rasgada, tatuagem, né? Tênis van, né? De uma geração que quebrou muitos paradigmas, né? De liturgias, de vestimentas. Mas se o senhor notar, é uma geração raquítica, pobre de Bíblia. Uma geração, pastor, que não faz a diferença com seu estilo de vida. Por que isso acontece? Por que as igrejas estão cheias de pessoas vazias? Porque existe uma grande quantidade, pastor, de pessoas desigrejadas. No Brasil, hoje é 40 milhões de crentes, mas 40 milhões de desigrejados. Se brincar, até mais. O que aconteceu que a igreja perdeu seu poder e sua relevância? O que é que está acontecendo? Se você prestar atenção, meu pastor, dificilmente você vê nos púlpitos da igreja brasileira mensagens sobre santidade. Regeneração, justificação, santidade, volta de Jesus viraram assuntos secundários. Não é mais primazia, é secundário. Aí qual é a consequência disso? Um raquitismo espiritual. Crentes fracos, meninos, carnais, entendeu? Sem motivação, sem relevância. Uma hora está na igreja, outra hora sai. Índice de pessoas frustradas, índice de pessoas deprimidas, cabisbaixas, amarguradas, de um cristianismo vazio, onde, desculpa eu estar até dizendo isso, pastor, se faz necessário um ministério de libertação agora mais incisivo. Mas eu quero dizer que isso é fruto da ausência de santidade no púlpito, porque o púlpito é pedagógico, o púlpito dá direção, e falta de santidade dentro do seio da igreja. Por isso que temos uma igreja raquítica, atrofiada, pastor, que cresceu em muitas áreas. Cresceu em estrutura, cresceu em número, cresceu em patrimônio, cresceu em influência na internet, mas
tá raquítica, virou um pigmeu, pastor, no padrão de santidade e de comportamento que alegra o céu. É verdade, é verdade. Parece que a gente anda, de alguma forma, na contramão daquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. A gente parece que hoje quer fazer de tudo para que as pessoas permaneçam, mas permaneçam sem ser. É interessante isso, né? E houve um momento em que Jesus estava reunido com os seus discípulos e ele estava em um daqueles seus discursos e os seus discípulos disseram assim, olha, esse negócio é pesado demais para nós. E muito começou a demandar. Muitos começaram a demandar, né? E aí Jesus olha para os seus 12 e diz assim, e aí, vocês vão também ou vocês vão ficar? Porque se for, essa é a hora de ir, né? Então, Jesus, ele não tinha esse medo, vamos colocar assim, né, de perder adeptos, como parece que acontece muito nos dias de hoje. Então, olha, eu entendo que nós vivemos um novo tempo, nós vivemos uma nova realidade, né? Eu entendo que tudo que está à nossa disposição deve ser usado para a pregação do evangelho, sim, né? Mas nós entendemos que existem coisas que elas são fundamentais e elas não podem ser removidas. Então, a gente não pode simplesmente querer ser uma igreja legal. A gente tem que querer ser uma igreja, né, que é coluna, que é firmeza da verdade, como o Senhor declara na sua palavra. E isso só é possível se, de fato, nós formos o que o Senhor nos chamou para ser, como você bem colocou. E a palavra de Jesus, ela é muito enfática, né? Ela diz assim, olha, seja santo e ponto final, né? Não, isso não é negociável, mas é um imperativo divino. Sejam santos porque Ele é santo. Pastor, a santidade em meio a essa geração virou até utopia você falar de santidade, pastor. Você achar um homem, antigamente, quando alguém dizia que era crente, essa era a nomenclatura, você dizia, poxa, fulano agora houve aquela metanoia, você ficava, né, pô, fulano agora, né? Hoje em dia, a gente paga pela ausência de santidade, até mesmo como pastor, porque de ser sinônimo de pastor, é ser sinônimo de ladrão. Frequentar uma igreja tem uma conotação hoje, pastor, totalmente pervertida no cenário que nós vivemos. Isso tudo é fruto da ausência de santidade. Mas louvado seja Deus, pastor, que o Espírito Santo, ele continua agindo em meio à sua igreja, ele está levantando homens, pessoas, ministérios e a sua noiva para viver em santidade. Porque, como eu tenho falado aqui, irmãos, em nome de Jesus, me entendam, só vai entrar no céu quem viver uma vida de santidade. Só é aceito os teus louvores, os teus dízimos, a tua reunião solene, as tuas mãos levantadas, se tiver estribado sobre santidade de vida. Só vai ouvir essa expressão, pastor Linda, ao que vencer, darei de comer de um maná escondido, e darei uma pedra branca, e nessa pedra um novo nome escrito, só quem for santo, só vai ser transladado, pastor, quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, se estivermos vivos, nos encontraremos nos ares com Jesus, louvado seja Deus, se for santo. Então, por que, pastor, isso não ser vivido, praticado, ensinado, admoestado, dado ênfase, pastor, na santidade? Hoje, pastor, eu quero falar algo para o senhor. Eu sou submisso ao Senhor, eu sou leal ao Senhor, estou sob sua cobertura espiritual, mas eu entendo, pastor, que para participar dessas duas ordenanças, ser membro da Igreja de Cristo e da ceia do Senhor, pastor, tem que ser santo. E santidade sem falar na ira de Deus não é santidade. Se tem medo, pastor, de falar na ira de Deus. Ora, a hipergraça, desculpa eu falar aqui, pastor, está gerando uma libertinagem teológica. Peraí, Deus é santo. Sem dúvida. O dilúvio é a maior prova da santidade de Deus. Sodoma e Gomorra, pastor, é prova da santidade de Deus. Aleluia.
Entendeu? O inferno, pastor, é prova da santidade de Deus. Deus não negocia a sua santidade. O pecado é uma afronta, irmãos. A santidade de Deus. Deus não tolera imundície. Deus não tolera impureza. Deus não tolera carnalidade. Deus não tolera pensamentos impuros. Deus não tolera intento do coração mau. Deus é justo. E a ira de Deus pesa sobre o pecado, irmãos. O mesmo Deus que vai te colocar no céu, se você não andar em santidade, ele é terrível. O inferno é terrível. O lago de fogo e de enxofre é a justiça e ira de Deus contra a ausência de santidade. Aleluia. É verdade. A palavra do Senhor diz assim lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, né? O povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar a sua luz àqueles que estão em trevas. É impossível nós anunciarmos, né, a glória, a luz do Senhor, sem vivermos uma vida de santidade. O autor de Hebreus, ele diz assim para nós, né? Sem santidade, ninguém verá a Deus, né? E essa palavra, é uma palavra interessante. Uma vez eu ouvi o pastor Paulo Borges Júnior falando sobre isso, e ele dizia o seguinte: geralmente quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que nós precisamos ser santos para poder ver Deus. Mas como ser santo sem uma ação de Deus na nossa vida, né? Então, na verdade, o que ele estava declarando é: sem a santidade na sua vida, as pessoas não poderão ver Deus em você e através de você. Então, olha que desafio nós temos, né? Porque, olha, as pessoas, onde é que as pessoas vão ver o Senhor? Onde é que elas vão ver Jesus? É na sua vida, na minha vida, através de uma vida de santidade. Então, Igreja Ebenezer e todas as demais igrejas que possivelmente possam estar aqui conosco nessa live, o Senhor está dizendo para nós: sejam santos. Eu vos chamei para ser santos. Aleluia. E irmãos, espero que vocês entendam esse chamado a ser. Quando você entende, pastor, que você tem que ser santo, aí você vai fazer o que o santo faz. Adorar a Deus, sabe? Servir a Deus, honrar a Deus, trabalhar com Deus, ofertar e dizimar para Deus. Aí você começa a fazer como resultado daquilo que você é. Aleluia. E aí você permanece em Cristo e na palavra. Pastor, é uma bomba do inferno. O diabo não teme um crente próspero, o diabo teme um crente santo. É um crente santo, pastor. Quem é santo tem unção. Quem é santo tem poder. Quem é santo tem a filiação do céu garantida. Quem é santo é diferente, pastor, um santo. Você sente, através da sua maneira de pensar, de falar, de sentir. Um santo. Tanto é que a palavra é diferente, é separado. Um santo, ele não diz que é santo, gente. Um santo, ele não tem vestimenta de santo. Ele não fala como um santo, pastor. Mas o caráter dele fala, as atitudes dele falam mais do que 1000 palavras. Louvado seja Deus. Então eu quero conclamar, pastor, a Igreja Ebenezer, a quem está nos ouvindo nessa live, é uma quarentena de santidade. É uma quarentena de renúncia. É uma quarentena, pastor, de crucificação do eu. É uma quarentena, pastor, de nós nos santificarmos cada vez mais, nos separarmos mais. É tempo de orar mais. É tempo de ler mais a Bíblia. É tempo de falar em línguas. É tempo, pastor, de ter revelações no secreto com Deus. Há tempo de profecias serem reveladas. Há tempo da igreja aumentar o nível, pastor, de santidade. Estamos perdendo uma oportunidade que o Espírito Santo está nos dando, pastor. Ele parou o mundo para que a sua noiva fique só para ele. É momento de santidade.
Aleluia. Então, aí, Igreja Ebenezer, vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A palavra de direção do Senhor para as nossas vidas é: sejam santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. Né? Esse papo aqui muito agradável, mas nós já estamos aqui chegando ao finalzinho, meu pastor. O tempo passa rápido, mas eu acredito que podemos sim recordar qual a vontade de Deus para a nossa vida, uma igreja santa. Eu queria então que você pudesse agora orar, nos abençoando e nos levando a viver essa vida de santidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor vem buscar uma igreja santa. Aleluia. Pai, coloque santidade em nossos corações, Pai. Aleluia. Pai, coloque em nosso coração, meu Pai, padrões de comportamentos do céu. Purifica de impurezas e de pecados, Senhor. Meu Pai, coloque, meu Pai, uma rejeição do pecado em nosso coração. Que nós possamos sentir o que o Senhor sente em relação ao pecado, Pai. Muda a nossa vida, muda o nosso caráter, Pai. Meu Pai, não queremos fazer, queremos ser santos. Ser santos na nossa maneira de ver, de pensar, de falar e de agir. Levante, meu Pai, uma geração de uma nação santa, de um povo adquirido, de um povo separado, Senhor, que te ama, não só de lábios, mas de coração, Pai. Que sejam agradáveis aos teus olhos o nosso procedimento, que as nossas orações sejam como incenso suave, que as nossas ofertas, meu Pai, sejam como aroma agradável, e que quando o Senhor olhar para essa terra, o Senhor possa encontrar uma igreja santa. Louvado seja Deus. Nos abençoe, Senhor. Essa quarentena, meu Pai, possamos crescer em santidade. Que possamos, meu Pai, fazer com santidade e permanecer em santidade. Pois é o que eu te peço, Pai Santo, puro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Igreja linda do Senhor, foi um tempo muito precioso. O Senhor falou o nosso coração de uma forma tremenda, nos fazendo recordar aquilo que, pelo seu Espírito, Ele liberou sobre nós. Ele apontou o caminho. É tempo de ser santo, é tempo de viver em santidade. Então, guarde essa palavra no seu coração e busque ser aquilo que o Senhor lhe chamou para ser, aquilo que Ele me chamou para ser, que é ser santo. Então, hoje foi o nosso primeiro dia. Amanhã tem mais. Amanhã estaremos aqui com a pastora Albânia e ela tem uma palavra de Deus também para compartilhar. É só o começo. Vai ser uma semana extraordinária. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pastor Paulo, sinta-se à vontade aí para você se despedir do seu povo, em nome de Jesus. Amo vocês. Que santidade possa fazer parte da cultura da nossa igreja, da nossa vida, em nome de Jesus. É uma cultura do céu. Aleluia. A paz a todos. Deus abençoe. E até amanhã às 8h30, às 20h30. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.